Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Amigos de Automóvel. Meu nome é Felipe Rodrigues, sou fundador do canal e empresário do mercado automotivo há mais de 10 anos. No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre proteção veicular. Então, se você tem dúvida entre proteção veicular e o seguro tradicional, fica nesse vídeo até o final. E você pode também utilizar os comentários para poder fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida e vai ser um prazer te responder. Para que você entenda bem sobre a Associação de Proteção Veicular, a gente vai ter que voltar lá atrás quando elas surgiram. Então entenda o seguinte, a frota circulante de veículos no nosso país, aqui no Brasil, é enorme. As seguradoras tradicionais, essas que você já conhece, Bradesco, Itaú, Tóquio Marine, Azul, Porto Seguros, né? Se a gente for pegar para elencar aqui todos, acredito que você vai falar aí de cabeça umas 6, 7, 8, no máximo 10 seguradoras tradicionais. Ou seja, essas empresas tinham um mercado muito grande para poder operar. Dessa forma, visando obter mais lucro, as seguradoras sempre operaram com muito gerenciamento de risco. Então, quando elas encontram um cenário em que elas vão estar mais expostas ao risco, ou seja, tem mais chance daquele veículo ser sinistrado, ela simplesmente se recusa. Só para você ter uma noção, hoje basta você ter o nome negativado, o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, que você já não consegue fazer um seguro tradicional. Então, o que aconteceu com isso? Ficou uma quantidade de gente descoberta pelo mercado de seguro tradicional. E aí, se a gente voltar no tempo, lá em 2004, 2005, 2006, as associações surgiram com os frotistas, com as empresas que tinham grande quantidade de veículos. Então, começou primeiro no segmento truck, porque tem muitas empresas hoje, transportadoras, que possuem 50, 100 caminhões, e essas transportadoras entravam nesse grupo de risco e as seguradoras tradicionais simplesmente declinavam o risco e não faziam o seguro daquela frota. Óbvio, eu não estou generalizando que toda frota as seguradoras não faziam, não é bem isso. Estou falando que algumas frotas eles se recusavam a fazer. E aí aquele proprietário de empresa que conhece outros proprietários de empresa, conhece outros frotistas, decidiram se unir, criar um fundo, depositar ali uma quantia referente a cada veículo naquele fundo e quando tivesse um problema daquele grupo, eles simplesmente tiravam o recurso desse fundo e arcavam com as despesas. Então assim nasce o associativismo, o cooperativismo. Sendo aqui bem enxuto, né, as associações de produção veicular nasceram a partir da necessidade que a sociedade encontrou de se proteger, porque o mercado tradicional deixou essa lacuna, deixou aberto, deixou ela à margem. Você simplesmente não consegue fazer seguro de determinado carro, dependendo da tua idade, dependendo de onde você mora, dependendo até do veículo em si. Se for um veículo que a seguradora entenda que ele está exposto ao risco, você não vai conseguir fazer o seguro desse carro. No entanto, enxergou-se que era possível oferecer coberturas similares ao que o mercado de seguros tradicional oferece, por preços menores até, com uma estrutura mais enxuta. É óbvio, vou frisar aqui também, quando a gente compara o serviço de uma seguradora tradicional com o serviço de uma associação de produção veicular, né, no qual você vai pagar de repente metade do valor que uma seguradora tradicional, você também não vai poder exigir a mesma qualidade daquele serviço lá. É o que eu costumo brincar com as pessoas mais íntimas aqui. Não dá para você pagar por Dolly e beber Coca-Cola. O Dolly tem preço de Dolly, a Coca-Cola tem preço de Coca-Cola. E beleza, tá tudo certo. Acredito que com essa introdução você já consiga entender como que surgiram as associações de proteção veicular, né, e como que elas funcionam. Então são grandes grupos, são organizações sem fins lucrativos que de forma organizada e liderada pelos seus presidentes, vice-presidentes, tesoureiros, enfim, como qualquer outra associação, arrecadam valores de todos os seus associados e usam esses valores em benefício do próprio grupo. Agora vamos sair um pouco da teoria e vamos mergulhar na prática, que é de repente a tua dúvida, de repente é a informação que você precisa para você escolher se vai fazer a proteção numa associação de proteção veicular ou se você vai fazer a proteção numa seguradora tradicional. Os serviços oferecidos são similares, não são iguais. Então você precisa, primeiro ponto, olhar todos os benefícios que essa empresa está te oferecendo, seja ela uma seguradora tradicional, seja ela uma associação de proteção veicular. Analisou todos os benefícios?
verifique as cláusulas contratuais, o que está escrito lá, quais são as obrigações, quanto tempo para você receber, qual é o valor da sua cota de participação. Agora, antes disso tudo, pesquise a empresa que está te oferecendo esse serviço. Qual é a Associação de Proteção Veicular? Por quê? Essas instituições elas podem ser fiscalizadas pelo Ministério Público, mas não existe, como no mercado segurador, a SUSEP por trás, que é uma instituição que obriga as seguradoras a seguirem determinadas regras. Nas associações de proteção veicular ainda não existe um consenso sobre isso. Existem algumas instituições que se caracterizam como uma entidade representativa. No entanto, não existe uma obrigatoriedade das associações se filiarem a nenhuma instituição dessa. Isso faz com que as empresas sejam muito autônomas, então elas agem, né, de forma muito independente. Você precisa avaliar se essa empresa de fato é uma empresa boa ou não. E como que você vai fazer isso? Cara, da maneira como a gente faz com qualquer empresa. Você vai lá, vai olhar as redes sociais, você vai olhar o termômetro, né, da internet, que a gente chama aqui. Você vai lá no site Reclame Aqui, vai ver as reclamações, você vai pesquisar sobre a reputação da empresa, você vai ver quantos anos ela está no mercado, você vai avaliar a estrutura que ela tem para te atender, entendeu? Então, assim, nada contra as empresas muito pequenas, mas se for uma empresa muito pequena que está começando, e é uma instituição em que não tem uma obrigatoriedade dela ter um fundo de reserva, é o que eu te falei, todos os valores arrecadados são gastos em benefícios dos associados, mas se tem poucos associados, esses valores são pequenos, e se o seu carro é caro e mesmo assim essa instituição decide te colocar para dentro da instituição, será que ela vai ter recurso para te pagar? Então é importante você fazer toda essa análise, você de fato saber se aquela instituição tem meios, tem recurso, tem associado ativo suficiente para ter uma base saudável, entendeu? Principalmente dependendo do valor do teu item. Se teu carro for caro, se teu carro tiver uma manutenção mais delicada, que necessite de uma mão de obra especializada, de uma oficina de melhor porte, com melhor ferramental, coisa do tipo. Então, resumindo aqui o assunto, a diferença base de associação para a seguradora. As seguradoras são reguladas pela SUSEP, são instituições que precisam seguir uma série de regras que a própria SUSEP impõe, são instituições que você vai ter maior segurança para você pegar e depositar o teu patrimônio lá. No entanto, elas não estão de portas abertas para receber todo e qualquer perfil. Quando você não tem a opção de fazer por seguradora, quando o valor ficar acima das suas posses, ou você vai ficar descoberto, ou você vai ter que procurar uma associação de proteção veicular. E aí, na hora de você procurar uma associação de proteção veicular, você vai ter que pesquisar como você pesquisa para qualquer outra empresa. Porque essas instituições não são reguladas, não tem ninguém ali que coloque regra, elas atuam de forma independente. Então, você vai ter que pesquisar a reputação, você vai ter que pesquisar a base, a estrutura, para você confiar o teu patrimônio numa instituição dessa. Beleza? Qualquer dúvida você coloca aqui nos comentários que eu vou te ajudar, vou responder tudo que for possível. Tudo bem? Um abraço, então até o próximo vídeo.